Salve, fiel! Fala, galera! Uma boa noite a todos aí. Estamos aqui mais uma vez aqui no canal Nossa Resenha. Vamos falar especialmente, galera, do primeiro campeão no ano de 2026. O primeiro clube a levantar uma taça em 2026. Claro que é o Coringão, né? Botamos ali o Flamenguinho na roda, tanto em campo quanto fora, e deu Coringão. Só alegria pro nosso timão. Hoje a gente já começa aí falando dessa final da Supercopa, tá bom, galera? Mas antes da gente iniciar falando da final aí, já peço encarecidamente aí para vocês ajudarem a gente com os likes, tá bom? Com o compartilhamento, comenta aí também, tá bom? Vai ajudar bastante a gente. E também segue a gente lá, ativa o sino para receberem novas notificações, beleza? Salve, John, uma boa noite. E aí, como é que você tá? Cara, tô aqui dolorido já, hein? Ah, Tô aqui dolorido, tá. o ombro tá doendo já. Só boa noite a todos aí, pessoal. Obrigado aí por mais uma presença de vocês aí no nosso vídeo aí, no nosso canal. Como o Vitor já falou aí, ative as notificações aí, curte, comenta, compartilha aí e nos ajude a fazer com que o canal cresça. E aí, só fazendo uma correção, né, que o primeiro campeão do ano de 2026 foi o Cruzeiro, né, na Copinha. Então, é o segundo título do ano aí, só para corrigir, mas brincadeiras à parte, como eu tinha falado naquela nossa live lá de semana passada, pré-campeonato brasileiro, né, que a gente fez uma prévia do campeonato. Na verdade, foi na live depois, né, dessa primeira rodada do brasileiro aí, que a gente comentou jogo por jogo, tal, os times que perderam aí, que a expectativa era que pelo menos empatasse ou ganhasse, né? Corinthians foi um deles aí que acabou perdendo aí para o Bahia na estreia na Neoquímica Arena, mas que eu falei naquela live que o Corinthians viria focado para esse jogo contra o Flamengo aí na final da Supercopa Rei e iria competir, né? E foi o que aconteceu. O Flamengo de fato ali não apresentou muitos sustos ali para o Corinthians, né? E é isso, o Corinthians merecidamente ganhou aí esse título da Supercopa aí, e é o que a gente vai estar discutindo hoje aí. Então, vocês quiserem participar, e pessoal, deixe seus comentários aí, a gente responde, curte os comentários de vocês também e gosta dessa interação. Então, participa com a gente aí, beleza? É isso aí, galera. Então, vamos começar falando aí do jogo, né? O Flamengo, até o Corinthians abrir o placar, o Flamengo pressionava bastante o Corinthians, é, até que veio o gol do Gabriel Paulista. Gabriel Paulista abriu o placar aí pro Corinthians. E eu acho que dali a partir do gol do Gabriel Paulista em diante, o Flamengo já deu meio que uma desaparecida ali na partida e o Corinthians já começou a se sentir mais confiante no jogo, tá? Tanto que na sequência o Memphis Depay perde uma oportunidade É, de ampliar o placar. Acredito que foi num passe do Breno Bidon. foi. Ele chuta e o goleiro Rossi acaba espalmando para escanteio. Ele Então pega a ali bola de primeira ali. Seria isso, um, isso. E, seria um golaço, né? o lance, John, acredito que se ele chutasse rasteiro, tanto no canto direito quanto no canto esquerdo ali do goleiro, acredito que ele poderia ter feito o gol ali, se fosse um chute Pode mais ser. rasteiro. Mas, tudo bem, deu tudo certo. Chutou, o goleiro espalmou e o jogo seguiu. Ali eu acredito que o Corinthians melhorou bastante na partida. O Flamengo deu uma apagadinha, tanto que até, se eu não me engano, até o gol do Corinthians. Acho que até o gol que o Corinthians abre o placar, se eu não me engano, em finalizações estavam 5-0 para o Flamengo. Acredito eu, acho que se eu não estiver enganado era isso. Então aí o Corinthians abre o placar lá com o Gabriel Paulista, que para ele foi um gol muito importante, né? Um gol que acho que sacramenta aí ele como titular agora junto com o Gustavo Henrique. O André Ramalho aí vinha começando ali como titular ao lado do Gustavo Henrique, mas, sabe, meio que patinando. Então eu acho que agora o André Ramalho vai comer um banco aí pro Gabriel Paulista, viu? Cara, como o Corinthians vai ter uma temporada mais longa nesse ano, né?
devido a Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, principalmente, né? Acho que vai precisar do jogador sim no plantel, aí no elenco, mas com certeza acho que perdeu espaço sim. E o Dorival encontrou a dupla de zagueiros titulares aí do elenco, né? Que é o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Então acho que casou bem essa dupla aí. O Corinthians também está com um meio de campo bom ali, com o Bidon ali, participando muito das jogadas ofensivas ali também. E assim, cara, eu fico pensando, né? Já vi alguns comentaristas dizendo, e é uma opinião que eu acabo concordando, né? Tanto é que eu faço dessa minha opinião também. Que é assim, cara, eu vejo que o Flamengo, ele é um time que ele gosta de ter a posse de bola, mas é um time que tem muita dificuldade de quebrar a linha do time adversário e também de abrir a defesa do time adversário, né? Então, você vê que é um time que fica ali girando a bola de um lado para o outro, mas sem tanta objetividade. Tanto é que você falou da questão da finalização. Beleza, que seja então assim finalizações contra nenhuma do Corinthians, mas nada que, nossa senhora, o Corinthians tomando um amasso. O resultado estava 0-0, mas o Corinthians estava sendo amassado. Acho que não. Acho que o Flamengo, por mais que tivesse posse, não estava ameaçando tanto assim o Corinthians e o Corinthians conseguiu controlar bem esse ímpeto do Flamengo em atacar aí. E aí, quando conseguiu o gol, aí o Flamengo também, logo na sequência ali, um pouco depois terminou o primeiro tempo, teve o Carrascal expulso, devidamente expulso, e aí você jogar mais 45 minutos precisando empatar o jogo para de repente para de repente para os pênaltis fica bem difícil, né? Porque aí quem está em campo tem que correr por dois, né? Então, num jogo único, sendo uma final, fica bem complicado, né? Então, e com certeza, ali no segundo tempo, ali o Flamengo, mesmo com um a menos, teve algumas chances ali, até mesmo com o Eric Pulgar cabeceando uma bola na trave, levando bastante perigo ali pro Corinthians. O Flamengo, apesar de estar com um a menos, o Flamengo não desistiu de jogar. O Flamengo continuou jogando, continuou indo para cima, tentando um empate, mas eu acho que o Corinthians ele começou a jogar muito bem. O time do Corinthians foi muito bem, tá? Cara, para ser sincero, não tenho que falar de nenhum atleta nessa partida, tá? Acredito que todos foram muito bem. Acredito que todos estavam muito focados. Entraram com vontade mesmo de ganhar, de ser campeões, de levantar mais uma taça aí pelo Corinthians. E claro, querendo ou não, ganhando título e fazendo parte da história do Corinthians, fazendo parte do clube. Então, já entraram para a história aí por tudo que foi o ano passado, já começa o ano com mais um título. Isso só prova que o Dorival, em mata-mata, é um treinador que tem um quê a mais para esse tipo de competição. Então é aquilo, é um treinador que para muitos, há um tempo atrás, estava ultrapassado, mas a gente vê que no mata-mata ele é diferenciado. Eu acredito, pelo que eu vi aí, que ele fez no Corinthians ano passado, que ele fez aí ontem na Supercopa, é um treinador que ele ainda tem aí, ele consegue extrair bastante dos atletas. Deixa a desejar aí nos pontos corridos, tá? A gente acredita, a torcida aí acredita que ele pode extrair bastante dos atletas aí esse ano para que o Corinthians faça um grande campeonato brasileiro. Mas em questão de mata-mata, por enquanto a gente não tem o que reclamar. Então é um treinador que está surpreendendo bastante aí no comando do Corinthians. Já é o segundo título aí treinando o Corinthians. E a expectativa é para que venham mais títulos. Claro que precisa de reforços. Ele mesmo, ontem, depois da conquista, ele cobrou por mais reforços. A gente sabe que não é fácil. A situação do Corinthians aí, depois do déficit do ano passado, a dívida foi para 2,8 bilhões. Já estamos em quase 3 bilhões de dívida. Então, Só? é uma coisa fora de série. Então, é difícil você trazer essa dívida. É difícil você ir para o Ah, mercado com desse tamanho. certeza. Então, mas continua contratando, né, cara? Que nem trouxe esse zagueiro aí que inclusive fez o gol. E é um bom zagueiro. Tanto é que a gente já falou aqui que casou, né? O Dorival encontrou a dupla titular aí da defesa do Corinthians. E assim, né, cara? Eu acho que precisa sim ir para o mercado, mas apesar de que,
Cara, o Corinthians tem um elenco interessante, como eu tinha falado naquela nossa prévia do Campeonato Brasileiro. É um time que eu coloquei ali de meio de tabela, porque a gente sabe que na questão do campeonato de pontos corridos, aí o Corinthians realmente vem deixando a desejar, né? Então, mas ainda assim, cara, eu acredito que o Corinthians vá longe nesse Campeonato Brasileiro, se manter essa pegada aí, e o Dorival aí vem se consagrando aí como o rei de Copas mesmo, né? É um treinador cascudo nesses campeonatos aí de Copa. O cara que a Copa do Brasil, do São Paulo e do Santos, respectivamente, a única que os dois clubes têm, quem ganhou, ganharam com o Dorival, no banco de reservas, né? E aí ele já tem esse título do ano passado da Copa do Brasil com o Corinthians, agora esse título da Supercopa. E a tendência é que o Dorival aí permaneça, né? Apesar de que boa parte da torcida aí vinha cornetando o Dorival também ao longo da temporada passada. E queria saber se a fila de desculpas aí pro Dorival tá aumentando ou se já diminuiu um pouco. Não, não, não. A gente vai cobrar sempre. A gente vai cobrar sempre. Então, assim, a gente vai, a gente vai pedir desculpas aí pro Dorival quando ele começar a nivelar todos os campeonatos. Quando ele começar a fazer esse time render o que pode ser rendido dentro de campo num ponto corrido, como no brasileiro. Então, cara, não é sendo clubista agora, tá? Mas assim, a gente vê que esse elenco do Corinthians, ele tem potencial. Ele pode jogar Sim. muito mais do que ele apresentou no Brasileiro do ano passado e dessa estreia contra o Bahia. Então, Eu assim, concordo com você. a gente fala isso porque, pô, cara, fez um excelente de um jogo ontem contra o Flamengo, cara. E a gente fala assim, cara, o Flamengo, um dos melhores elencos que a gente tem aqui no Brasil hoje, um dos mais fortes e que todo ano briga por título importante. Então o Corinthians ontem fez um jogo muito bom, um jogo muito bom. Então a gente vê que é um elenco que dá para render muito mais em campo. E a gente, assim, como torcedor, a gente acredita que agora, depois desse título, o Corinthians possa dar um up aí nos atletas, na comissão técnica, no próprio Dorival aí, para fazer esse clube render mais aí dentro de campo no Campeonato Brasileiro. Volto a falar, tem muitas competições que o Corinthians vai disputar esse ano. O Campeonato Brasileiro é longo, então tem muito que trabalhar. Dorival vai ter muito trabalho esse ano e, claro, independente da fase, eu acredito que tem que ter tempo para trabalhar. Dorival aí já está quase um ano no Corinthians, beleza, mas não é tanto tempo assim. Então a gente tem que continuar dando tempo. O que falta aqui no Brasil é isso, dar tempo para o treinador trabalhar. Então o Dorival ele veio, foi bem aí, desde quando ele chegou, foi bem na Copa do Brasil, não foi tão bem já no Brasileiro. Aí inicia o ano já patinando, aí agora conquista esse título da Supercopa do Brasil, então dá uma esperança a mais pro torcedor de que as coisas vão melhorar, de que daqui para frente vai ser diferente. E é isso, a gente confia aí no trabalho desses jogadores e a gente também aquilo. Quando tiver que cobrar, a gente vai cobrar. Mas enquanto não chega o momento, a gente está aí apoiando, a gente está incentivando aí tanto o treinador quanto os atletas. Então, eu acho que, cara, pelo histórico do Dorival aí nessa questão de Copa aí, acho que o Corinthians acaba criando aí uma boa expectativa na questão da Copa Libertadores, né? É claro que precisa passar da fase de grupos, né? Evidentemente, mas eu acredito que se o Corinthians chegar aí na fase de mata-mata, cara, pode ir longe, pode ser um time difícil de ser batido. O que a gente sabe da questão da Neoquímica Arena, né? Essa questão da torcida, o quanto empurra, o quanto faz a Arena Neoquímica Arena ser um ambiente hostil para o time visitante. Então, eu acredito que o Corinthians chegando na fase de mata-mata da Libertadores vai ser um time que vai crescer. Só que para isso tem que jogar para chegar lá, né? Não adianta também fazer essa fase de classificação aí de qualquer jeito, que aí você pode ter uma surpresa negativa e todo um planejamento ir por água abaixo, né? Mas, que nem você falou, eu acho que ele nivelando o time aí na questão do campeonato de pontos corridos, nivelando o time nessa fase final do Campeonato Paulista, que eu acredito muito que o Corinthians não vai ter sustos aí, vai passar para as próximas fases aí, vai se classificar, vai ser um time difícil de bater, cara, porque realmente
tem um elenco aí que não é dos piores, também não é dos melhores, mas a gente viu ontem que é, ele conseguiu montar um time ali para jogar contra o Flamengo e que conseguiu bater o Flamengo. A gente teve ali também dois erros de arbitragem ali que acabaram voltando atrás, né? Na verdade, um dos gols lá acabou sendo anulado mesmo. E o outro foi anulado, mas voltou atrás e deu, né? Que foi o gol do Yuri Alberto ali, posição legal, tava nítido, né? A posição dele. E assim, cara, só voltando naquele lance lá do Memphis lá que você falou, acho que ele ter perdido aquele gol ali também deve ter a ver com a questão do ritmo também, né? Que ele tinha voltado no final de semana Pode ser. no jogo contra o Bahia, na verdade foi na semana, né? Ele tinha jogado ali contra o Bahia já para criar aquele ritmo ali de jogo e tal, mas acho que por ele ter voltado nesse último jogo antes dessa final aí, pesou um pouco também essa questão do ritmo, né? Mas como você falou também, não fez falta, né? Então, o Corinthians ganhou e ganhou bem desse Flamengo que já vai começar um ano com uma pressão, porque já estava meio complicada a situação do clube no Campeonato Carioca. Eu acho que eles têm totais condições de reverter isso daí, mas aí já perde um título para um rival grande aí também, né? Então, acho que liga assim um sinal de alerta aí para o Felipe Luiz e seus comandados aí para tentar mudar esse panorama aí e a perspectiva do clube aí também em relação à temporada, né? Então, no caso aí desse gol perdido aí do Memphis, eu concordo aí com você. Pode ser falta de ritmo ainda, né? Segundo a partida dele oficial no ano de 2026. Porém, cara, na minha opinião, tá? E pelos lances que eu vi diversas vezes aí acompanhando, o gol que ele faz aí no segundo tempo, que foi impedido, num lance até que começa com o Yuri Alberto, e ele chuta uma vez, o Rossi defende, a bola volta para ele, ele marca o gol. Não estava impedido não, hein? Não estava impedido não. Pelo que eu vi É, ali, muito ali estava na mesma linha na hora do passe ali. Então, já era de esperar, né? Já era de se esperar que eles iam fazer de tudo. Ficaram desesperados. As mães do Flamengo ficaram desesperadas, né? Para dar aquela forcinha, tentar levar é, pro pênalti. Sabe como que é? Filho mimado, papai e mamãe vai ali, compra o brinquedo caro que o filho tanto quer. Mas dessa vez não deu certo. Dessa vez aí é aquilo que a gente sempre fala, foi contra tudo e contra todos. Né? cara, eu vi uma postagem no X aí, o antigo Twitter aí, que eu vou pontuar aqui pela questão da graça do negócio aí, que foi o resultado final, né? Que foi PCC 2, Comando Vermelho 0, né? Porque aí você tá falando de time que é ajudado, então aí é chumbo trocado, né? Porque a gente sabe da história aí também do seu time, né? É a maior injustiça que você está falando aqui. Porque Aham, eu sei. o Corinthians é o clube mais prejudicado na era do VAR, tá? E é isso Aham. aí que a gente pode provar, que a gente é o clube mais prejudicado na época do VAR. Mas, cara, é aquilo que eu falo, é contra tudo e contra todos. Ontem não foi diferente. E detalhe, tá? Agora vamos ser bem sinceros. Destaque para a torcida do Corinthians, que fez um show à parte, tá? O jogo inteiro cantando e a torcida do Flamengo calada, calada. Queria Os saber, caras se apequenaram, né? a mídia teve ali o jogo, o estádio foi realmente meio a meio, porém a mídia estampou para todo mundo ver a torcidinha do Flamengo. E o que foi mais prazeroso ver é eles filmando a torcida do Flamengo calada, enquanto a torcida do Corinthians fazia show o jogo inteiro, empurrando o tempo inteiro. Então, assim, cara, eles falam bem que a torcida deles é a maior, indiscutivelmente. Fazer festa, apoiar o time, ser fiel mesmo, não tem comparação, cara. Não tem comparação em nível de torcida aí com a do Corinthians, incentivando. Eles ficam no chinelo. E a gente viu aí ontem. Ficou mais do que provado ontem que a torcida deles é torcidinha de título. Enquanto eles estão ali ganhando, beliscando, conquistando, eles estão torcendo. Porque se você pegar aí, eu acho mesmo, antes de 2018 aí, quem era Flamengo, quem torcia pro Flamengo, cara?
Então hoje você vê aí até pelas ruas de São Paulo mesmo, a molecada hoje, tudo com a camisa do Flamengo. Então assim, é um clube que para mim tem torcida de momento. Tem torcida de momento e tá provado aí. A gente viu aí ontem. A gente viu aí ontem a torcida aclamada o tempo todo. Essa questão de torcida é muito controversa, né, cara? Porque a gente sabe a questão da torcida do Flamengo no Nordeste, Norte e Nordeste do país, né? Além dos cariocas e tal. É sabido que a torcida do Flamengo é a maior do país, mas aí tem essas controvérsias aí daqueles caras que, mas eu torço pro time da minha cidadezinha aqui, mas torço pro Flamengo também. Então, sempre rolou isso daí que a gente sabe muito bem, né? Mas, enfim, o Corinthians aí agora, com esse título aí logo no começo da temporada, então tem uma boa perspectiva aí para fazer uma boa temporada aí ao longo do ano, né? Então, vamos ver aí como é que vai se desenrolar essa temporada aí do Corinthians, né? Com certeza. É como eu falei aí, destaquei logo no começo, o Dorival, depois do título, ele cobrou reforços da diretoria. Só que assim, a gente espera que esses reforços que ele queira não sejam tipo um Alisson da vida, né? Porque te falar, cara, com todo respeito, não dá, não dá. Ah, mas aí, Ainda bem que o Corinthians não tem 1 milhão para trazer o Alisson, ainda bem. né, então, eu acho que isso daí foi mais para tentar recuperar o futebol do cara, que ele foi bem com o Dorival, foi bem com o Zubeldia também, mas ficou escanteado lá no São Paulo e o Corinthians tentou aí, mas não trouxe porque o São Paulo já quis o pagamento ali dessa parte do pagamento ali à vista, né? Então, aí o Corinthians acabou recuando, até que ele voltou a treinar no São Paulo, né? Mas enfim, vamos ver o que vai ser aí, enquanto essa janela está aberta aí, enquanto o campeonato continua, né? Então, da minha parte, é isso para esse vídeo aí. Se você quiser complementar com mais alguma coisa, aí fica à vontade. Eu só quero saber aonde está o reforço de 42 milhões de euros aí do Ah, Flamengo. boa, Eu só boa, queria que ali ele boa. teve uma oportunidade de ouro, já nos acréscimos Teve. do jogo, de empatar o jogo e quem sabe até mudar a história do jogo. Aí Exato. aquela bola para outra estratosfera. Então, assim, cara, eu vejo muito a mídia aí puxando a sardinha pro jogador, falando que o cara é um craque, falando que o cara é excepcional, é fora de série. E desculpa, tá? No meu ponto de vista, pra mim é só um jogadorzinho comum. Um Não, jogadorzinho comum. é Eu achei um absurdo gastar o que foi gasto para trazer um jogador comum com status de craque. Mas de craque a gente é, sabe que não tem nada, tá? Então, jogador médio. e a gente viu ontem. A gente viu ontem aí o craque do Flamengo, o craque da seleção brasileira, o gol feito, perdido de ontem. Aquilo ali era um gol feito, tá? Ali era um gol feito, tava só ele e o Hugo. Não, Ele foi colocou. ridículo. Foi ridículo. O cara tava dentro da pequena área e conseguiu isolar aquela bola. Então, assim, pelo peso em que ele veio nessa contratação aí, é lamentável, né, cara? E outra, além de toda essa questão financeira envolvendo os valores de contratação do Paquetá, é um cara que sempre está sendo convocado, né, cara, pela seleção brasileira. Então, assim, eu não acho que merece convocação e tão pouco que merece um valor tão alto assim para voltar a jogar no Flamengo, clube que o revelou. Mas enfim, foi bem lembrado por você aí. É, jogada patética, né? O cara dentro da pequena área, isolado daquele jeito ali, sendo que realmente ele poderia ir. Aí foi aquilo, né? Ele foi do céu ao inferno ali em questão de segundos, né? Porque se ele faz o gol, o jogo já estava praticamente nos acréscimos ali, ia terminar desse jeito, ia pros pênaltis, poderia mudar toda a história do jogo, mas ele perdeu, o Flamengo ainda tomou mais um gol e, consequentemente, perdeu o título. Então é isso, né? Então é um jogador realmente que eu acho que é superestimado. Não é tudo isso. Nunca vi todo esse futebol no Lucas Paquetá. E Sim. vamos ver, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas é aquilo, né? Aquilo que a gente fala. O Brasil hoje está carente de craque. E mais uma vez a mídia intitula um jogador comum como um craque. Mas É beleza. complicado. É tanto ele quanto o Bruno Henrique, eu tenho certeza que eles apostaram que o Corinthians seria o campeão, né?
E Se só, apostar, deu sorte. só vale. É, E só para encerrar aí, John, nunca me identifiquei tanto com o meu time, cara. Sem dinheiro, vivendo um caos, sendo assunto dos outros e mesmo assim ainda vencendo, cara. Eu nunca me identifiquei tanto com o Corinthians assim, tá bom? Então é isso, galera. Da minha parte é isso aí, tá? Mais uma vez aí, só pedindo a colaboração de todos para curtir aí, deixar seus comentários, segue a gente, compartilha aí o vídeo, compartilha o canal para o pessoal que gosta de esporte para dar aquela fortalecida aí pra gente, tá bom? Se inscreve lá e ativa o sino para receber notificações aí sobre os vídeos do canal, beleza? Forte abraço a todos aí e uma boa noite, bom descanso. E é isso, John, da minha parte é só isso aí. Um abração e até mais. então tá ótimo, galera. Então, faço das palavras do Vitor aí as minhas. Deixa o seu like aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e ajuda a gente a fazer esse projeto ir para frente aí e crescer cada vez mais, pessoal. Então, um abraço a todos aí, até o próximo vídeo, voltamos em breve. Até mais.